Meus caros amigos e amigas, eu quero colocar nesse vídeo um questionamento, porque tenho recebido muitas perguntas desde ontem com relação ao pronunciamento do Papa, naquele documentário chamado Francisco, que passou em Roma, onde o Papa faz algumas referências com relação aos homossexuais. Bom, primeiro de tudo, eu ouvi o vídeo, é um vídeo rápido, em que o Papa coloca essa questão. E a primeira coisa que o Papa fala é que os homossexuais têm direito a viver na família, não deve ser expulso da família, o pai e a mãe colocar para fora, por eles serem homossexuais. Isso é a primeira coisa que o Papa fala. E realmente está certo, um pai e uma mãe não vai colocar um filho para fora por causa da tendência homossexual. Ele deve orientar o filho, como ensina o catecismo da Igreja Católica, não é? Dizendo que a tendência homossexual não é pecado, o que é pecado seria a prática homossexual. Então, orientar os filhos a viverem a castidade. Bom, com relação à posição do Papa, em outro assunto que ele fala também, sobre uma lei de convivência civil ou lei de união civil, eu não sei bem o que o Papa quer dizer com isso, eu não vou entrar no mérito dessa questão. Agora, o que me deixa mais tranquilo é o seguinte: eu sei que o Papa é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso eu sei porque o Papa já fez vários pronunciamentos sobre isso. Inclusive, eu quero ler aqui 2 pronunciamentos dele. Se você entrar no site ocatequista.com.br, você vai ver ali uma série de pronunciamentos do Papa contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Inclusive, eu vou ler aqui. Então, por exemplo, no dia 19 de março de 2016, o Papa Francisco ele fala sobre o assunto na encíclica Amoris Laetitia. E ele diz assim: os padres sinodais, foi sobre o sínodo que houve em relação à família, não é? Os padres sinodais observaram que, no que diz respeito aos projetos de equiparar as uniões entre homossexuais ao casamento, não há base para assimilar ou estabelecer analogias, nem mesmo remotas, entre uniões homossexuais e o plano de Deus para o casamento e a família. Então o Papa deixa bem claro, não dá para misturar as coisas. E ele fala, e é inaceitável que as igrejas locais sejam submetidas a pressões nesta matéria e que as organizações internacionais condicionem a ajuda financeira aos países pobres à introdução de leis que instituem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, o Papa é bem claro, as organizações internacionais não podem exigir que o país aceite o casamento de pessoas do mesmo sexo para poder receber ajuda financeira. Então o Papa deixa bem claro que ele é contra o casamento homossexual. Depois, no dia 22 de janeiro de 2016, Papa Francisco, numa reunião com juízes da Rota Romana, poucos dias antes do Dia da Família e do projeto de lei italiano sobre as uniões civis, ele disse o seguinte: o recente sínodo sobre a família mostrou ao mundo que não pode haver confusão entre a família desejada por Deus e qualquer outro tipo de união. A família, fundada no matrimônio indissolúvel, unitivo e procriativo, pertence ao sonho de Deus, sonho entre aspas, e de sua igreja para a salvação da humanidade. Bom, esses 2 pronunciamentos e vários outros que você pode ver aí na matéria que foi publicada pelo site ocatequista.com.br, você vai ver que o Papa ele é totalmente contra casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, eu penso que isso seja o mais importante, entende? Eu não entendo que o pronunciamento dele, ontem, que foi publicado ontem, esteja aprovando casamento homossexual. É o que eu entendo. Agora, quem entende diferente, quem concorda, tem outro entendimento, não tem problema. O Papa não fez nenhum pronunciamento dogmático, o Papa não baixou nenhuma bula pontifícia, ok? Ele deu uma opinião dele, eu diria, como um teólogo, entende? Claro que ele é o Papa,
mas deu uma opinião que ele não colocou assim a obrigatoriedade de alguém aceitar o que ele colocou ali. Bom, a mídia que é a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo, a mídia está colocando a notícia nesse sentido. Eu não vejo assim. Eu não vejo que o Papa esteja aprovando, incentivando, estimulando o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ok? Bom, por outro lado, eu penso que a gente precisa respeitar o Papa. O Papa é o ungido de Deus, ele foi eleito legitimamente, não é um antipapa, ok? Então ele precisa ser respeitado. Né? E nós não podemos dividir a igreja por causa de um problema desse. A igreja já tem muitos problemas que ela está vivendo, né? Eu penso que isso não pode ser um ponto de desunião entre nós católicos. Inclusive, sobre essas análises de fake news e etc., eu estou até providenciando publicar um livro de um bispo que é auxiliar de São Paulo, Dom Carlos, meu amigo, que escreveu um livro que ele chamou de Internet e Evangelho, onde ele coloca essa questão da internet, de fake news, o cuidado que nós devemos ter com isso, cuidado com as notícias que a gente recebe, para já não sair propagando isso de qualquer jeito e causando, inclusive, divisões. Bom, então o que eu gostaria de dizer era isso, né? E peço a Deus que abençoe o nosso Papa, abençoe a nossa igreja.